na parte de segunda-feira, o Messias sofredor. Agora vemos os salmos que falam de Jesus Cristo como aquele que sofreu, aquele que morreu por você. Todos os aspectos da vida de Jesus como Messias sofredor estão profetizados aqui no livro dos Salmos. Abra sua Bíblia em Salmos 22. O Salmo 22 é o Salmo do Messias sofredor. Leia comigo. Deus meu, por que me desamparaste? Estas são as palavras de Jesus na cruz, mas elas foram proferidas mais de 1000 anos antes de Cristo nascer. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Jesus, na cruz do Calvário, se sentiu abandonado pelo Pai. Por quê? Porque ele se fez pecado. Jesus se fez pecado na cruz do Calvário, assumindo, incorporando os nossos pecados. E o pecado o fez se sentir separado do Pai. Por isso ele orou, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E o verso 2: Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não me sossego. Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Este verso 6, eu sou verme e não homem, está falando da situação de Jesus Cristo ao ser morto na cruz, desprezado como um verme, um opróbrio dos homens, desprezado do povo. Isto se cumpriu em Jesus. O verso 7, todos os que me veem zombam de mim. Isso se cumpriu na cruz do Calvário. Estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Esta frase, confiou no Senhor, então que o Senhor o livre, esta frase foi proferida lá no Calvário, quando Jesus estava pregado na cruz. Verso 9, mas tu és o que me tiraste do ventre e o que me preservaste, estando ainda nos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam, abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge, como água que derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas, a minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Verso 16, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Vejam aqui a profecia messiânica, feita mais de 1000 anos antes de Jesus morrer na cruz, mostrando que ele morreria pregado. Traspassaram-me as mãos e os pés. Assim como na cruz, pregaram as mãos e os pés de Jesus Cristo na cruz. Poderia contar todos os meus ossos, eles me veem e me contemplam. Falando de Jesus na cruz do Calvário, verso 18, repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. Isto se cumpriu quando Jesus Cristo foi pregado. Eles repartiram os vestidos de Jesus e a túnica, que não tinha costura, eles não a rasgaram. Eles lançaram sorte para ver quem ficaria com a túnica de Jesus. Esta profecia se cumpriu perfeitamente na morte de Jesus Cristo na cruz. Abra também a sua Bíblia no Salmo 118. O Salmo 118, vamos ver então o verso 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina, a pedra angular, rejeitada. Esse é um texto aqui de Salmo 118, 22, que se cumpriu em Jesus, porque Jesus é a pedra que foi rejeitada. Queridos, os salmos expressam a agonia do abandono do Messias sofredor. O Salmo 22 é uma profecia messiânica direta, porque muitos detalhes ali não podem ser historicamente ligados ao rei Davi,
mas se encaixam perfeitamente nas circunstâncias da morte de Jesus na cruz. Ali, Jesus orou com as palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo sofreu o tormento da separação do Pai, pois carregou os pecados do mundo inteiro. Apesar do desespero enfrentado, Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus Cristo se sentiu separado do Pai, mas ele não perdeu a esperança. Por isso, as últimas palavras dele foram: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A iniquidade de todos nós foi posta sobre Cristo como nosso substituto e fiador. Ele foi contado como transgressor para nos livrar da condenação da lei. A culpa de todo descendente de Adão pesava sobre Jesus. A ira de Deus contra o pecado encheu de profunda tristeza o coração de Jesus. A imagem de touros, leões rugindo e cães, ali no Salmo 22, destaca a crueldade e a animosidade do povo que Cristo, comparado a um verme indefeso, encontrou nas horas finais da sua vida. Com incrível precisão, o Salmo 22 narra os comentários venenosos dos que zombavam de Jesus com as próprias palavras dele, meneando a cabeça e zombando de Jesus, dizendo: confiou no Senhor, que o Senhor o livre. E os soldados, dividindo suas vestes, mal entendiam eles que eles estavam cumprindo uma profecia. O Messias rejeitado tornou-se, após a sua ressurreição, a fonte de salvação para o povo de Deus. Cristo sofreu a rejeição da humanidade, mas Deus glorificou seu Filho ao torná-lo a pedra angular, viva do templo de Deus. Para aqueles que rejeitam esta pedra se tornará o agente do juízo. A pedra angular é Jesus Cristo. Você caindo sobre ela, você é convertido e salvo. Querido amigo, querido irmão, na cruz, Jesus pagou a penalidade dos pecados que nós cometemos. Ele sofreu em nosso favor e em nosso lugar. Isso afeta a sua maneira de viver? Ou você é indiferente a Cristo que morreu na cruz, aos sofrimentos dele? Afeta a sua vida saber que Jesus morreu por você? Afeta sim. Porque em Jesus Cristo você encontra Salvador, perdão dos pecados. O pecado precisa se tornar repulsivo para você, porque é Satanás. Pecado é Satanás. E foram os nossos pecados que crucificaram Cristo na cruz. Por isso, amar o pecado é amar a Satanás e rejeitar a Jesus Cristo como Messias. Portanto, meu irmão, minha irmã, aborreça o pecado, que ele seja repulsivo para você, e abrace a Jesus Cristo como Messias sofredor, que morreu, mas que ressuscitou por você e por mim. Aleluia!